Marcos Braz promete mais 2 reforços até o dia 7 de março, período em que encerra a janela de transferências. Vice de futebol abriu o jogo sobre situação de Léo Ortiz e volante Thiago Maia. Zagueiro Fabrício Bruno comemora a renovação e fala de seleção brasileira. Clube rubro-negro apresenta reforço Matias Vinha. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Rafa Melo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, inscreva-se, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rafa Melo 81, nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Já eu vou trazer aqui trechos interessantes da apresentação do lateral esquerdo uruguaio Matias Vinha e também da coletiva do zagueiro Fabrício Bruno, que falou de renovação de contrato, feliz da vida, falou de velocidade, falou de seleção brasileira e falou também sobre Léo Ortiz, seu amigo. Jogaram juntos no Red Bull Bragantino e já a gente vai ouvir a declaração do Fabrício Bruno sobre o Léo Ortiz, mas antes, o Marcos Braz e o Bruno Spindel falaram com a imprensa após a apresentação de Matias Vinha. Eles responderam às perguntas dos colegas que estiveram lá no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu. E ele começou enfatizando a vontade do zagueiro Léo Ortiz de vestir o manto, de vestir a camisa do Flamengo. Marcos Braz disse: a vontade do jogador foi explícita por ele. Ele já externou isso aos dirigentes do Bragantino. A gente agradece pela escolha dele. A gente agradece que, no entendimento dele, a vinda dele para o Flamengo seja importante. O Bragantino tem uma pedida, a gente respeita. A gente tem o nosso limite financeiro. A gente, no nosso entendimento de mercado, sabe até onde pode estar. A gente tem até o dia 7 de março para se definir. Esse é o prazo legal em que você pode inscrever o jogador. As coisas evoluíram, mas não evoluíram num tamanho em que se pudesse ficar otimista. Acho que tem a possibilidade de o jogador vir, em função até do atleta. Ele deixa claro para qualquer um, é ter tranquilidade para ver se conseguimos subir a proposta e eles descerem. É uma via de mão dupla. O Flamengo não se preocupa com nenhum tipo de desgaste. Já contratamos o De La Cruz e o Matias Vinha. Tem que ter tranquilidade. E o Flamengo terá essa tranquilidade, independentemente do resultado. Tem os limites financeiros. A gente agradece muito pela grandeza com que o Léo Ortiz tem se posicionado. A gente já vem qualificando o elenco na janela. O elenco já é muito qualificado, inclusive na zaga, com Léo Pereira, Fabrício Bruno, o Davi Luiz, o Cleiton. São quase 80 jogos. A gente precisa de elenco. Hoje, da forma que está o calendário, são 9 jogos da Copa América sem 6 ou 8 jogadores. E outras opções estão sendo monitoradas para a zaga. O Bruno Spindel disse, externar para a torcida, que quando a gente está numa situação como a do Léo Ortiz, a gente trabalha com outros nomes. Apenas não foram vazados esses nomes. Se não vier o Léo Ortiz e vier outros jogadores, vão dizer que a gente inventou um jogador. Não inventou um jogador. São jogadores que são sistematicamente monitorados. A gente não inventa nenhum nome, não acha nenhum nome. Se algum nome sair por vocês, é sistemático aqui dar maior musculatura ao elenco. Então essa foi a situação envolvendo o zagueiro Léo Ortiz. O Braz continuou negando qualquer proposta e interesse pelo atacante Pedro. Inclusive, quem acompanhou e viu o nosso vídeo de hoje, mais cedo, já sabia da resposta. Nem precisava ter a coletiva do Marcos Braz. Ele falou o óbvio, né? Os nossos inscritos aqui, os nossos seguidores, já sabiam que não chegou nada para o Pedro. A situação do Chelsea foi invenção. Alguém embarcou. Inventaram isso, não sei de onde, da Inglaterra ou de qualquer outro país, ou aqui mesmo do Brasil, mas a gente foi lá, conversou com uma fonte ligada ao atleta, conversou com uma fonte ligada ao Flamengo, e não existe nada em relação a clube europeu para o atacante Pedro nesse momento. Mas
Reproduzindo aqui a fala do Marcos Braz, ele disse: do Pedro, em nenhum momento a gente teve uma solicitação nesta janela abordando isso. Não sou conhecedor dessa possível informação em relação ao Chelsea. A gente não tem nada. A janela forte da Europa, todo mundo sabe que é do meio do ano, mas não teve nada do Pedro, nem oficial e nem extraoficial nesta janela. O Marcos Braz foi perguntado por que não tentou a contratação do Igor Coronado, né, que foi lá para o Corinthians. O Corinthians fechou a contratação dele. E ficou até irritado com a pergunta do repórter no momento e começou a debater com o repórter. Há quanto tempo você acha que o Coronado está no mundo árabe? Aí o repórter gaguejou, aí o Braz. Não sabe? 5, 6 anos. Você sabe o que é estar 5, 6 anos no mundo árabe e se adaptar aqui? Quando a gente vai analisar, a gente não analisa só o mercado. Tem que ter situações como essa, que você tem que ter conhecimento. Aqui tem conhecimento. Eu vi que você não tem. Às vezes tem que ter outras análises. É um questionamento muito amplo. Tem que saber se o jogador quer vir, se o empresário quer trazer o conceito esportivo dele. Nesse momento, o Marcos Braz foi até um pouco deselegante com o repórter para tratar de um assunto em que a torcida fez uma campanha na época para a contratação do Igor Coronado, que era um jogador livre, né? E o Marcos Braz, ele citou um exemplo muito claro do Oscar, que tentou a contratação. O Flamengo tentou a contratação do Oscar. E o Marcos Braz disse: ele não quer sair de lá da China. Eu já tentei o Oscar. E, às vezes, não é possível. Aí você vê que incoerência, né, do Marcos Braz. Falou que o Igor Coronado não se adaptaria rápido aqui ao futebol brasileiro por estar 6, 7 anos lá no mundo árabe e está tentando um jogador que está há 7, 8 anos na China, que é o Oscar. Quer dizer, o jogador que atua na China, ele vai se adaptar rápido aqui ao futebol brasileiro e o jogador que atua na Arábia não? Não tem muita coerência nessa fala do Marcos Braz. E uma outra situação, ele foi tentar contratar o Evander. O Evander foi feliz no todo-poderoso campeonato dinamarquês, né? E que até agora é mais um na MLS. Então não tem muita coerência nessa fala do Marcos Braz, não. Se o Igor Coronado chegar no Corinthians comendo a bola, com grande destaque, jogando muito, aí eu quero ver como é que o Marcos Braz vai responder isso para a torcida. Mas não caiu muito bem essa defesa do vice de futebol, não. Bom, o Bruno Spindel falou sobre a situação do Thiago Maia. O diretor executivo disse: não é uma negociação simples, porque envolve 3 partes: o Flamengo, o Lille e o Internacional. A negociação está aberta e vamos ver o que acontece nos próximos dias. Quem acompanha o nosso canal aqui, a gente sempre, quando fala do assunto Thiago Maia, aconteceu o seguinte: o Lille entrou na parada e o Lille não está aceitando o modelo de negócio do Flamengo e quer receber a sua parte à vista. Então o Flamengo, que recebeu uma proposta do Internacional pelo Thiago Maia, tem que negociar agora com o clube francês, que detém aí 50% dos direitos do volante. 50% são do Flamengo, 50% são do Lille. Então o Flamengo tem uma negociação complexa aí e precisa resolver tudo isso para vender Thiago Maia ao Internacional. Bom, destacando aqui alguns pontos, eles falaram muita coisa, durou mais de 1 hora a coletiva do Braz e Spindel, falaram de gramado do Maracanã, falaram de quanto que entra para o Flamengo no ano, quanto que entra para o futebol, sobre negociações e tudo mais, e prometeram aí mais 2 reforços até o dia 7 de março, período em que encerra a janela de transferências aqui do Brasil, né? Janela de transferências nacionais. Então vamos acompanhar se realmente eles vão cumprir e trazer aí esses 2 reforços. Desses 2 reforços, já é contando com o Léo Ortiz, né? É como se o Léo Ortiz fosse um e chegaria mais outro reforço até o dia 7 de março para esse primeiro semestre. Destacando aqui alguns pontos, entre eles, deixaram claro que o faturamento de mais de 1 bilhão de reais não chega no futebol e que precisa seguir um planejamento financeiro nas contratações, além de encaixar no valor mensal do futebol, que é de cerca de 25 milhões mês. Outro ponto aqui foi o do Léo Ortiz, disse que é preciso ver se o Flamengo pode subir um pouco mais a oferta, mas é preciso o Red Bull Bragantino baixar um pouco mais a pedida. Não adianta só o Flamengo aumentar. O Red Bull Bragantino vai precisar baixar a pedida, senão não tem negócio. O Flamengo é muito responsável financeiramente. Foi o que disse
O Marcos Braz com o Bruno Spindel confirmando tudo. Responsabilidade sobre o gramado do Maracanã. O Braz disse que a responsabilidade é do consórcio Maracanã e o futebol não interfere nisso. O Flamengo segue no mercado e vai tentar contratar mais 1 ou 2 atletas até o dia 7 de março. Esse foi o resumão aí dessa coletiva do Braz, vice de futebol do Flamengo, e do Bruno Spindel, diretor executivo. Bom, o Fabrício Bruno falou, antes da apresentação do Matias Vinha, comemorou e muito a renovação do contrato, que vai até 2028. Fabrício Bruno, aspas para ele, é um motivo de extrema felicidade. Agradeço pela confiança. Eu lembro quando meu telefone tocou no dia 6 de fevereiro de 2022. O Braz me ligou, era um convite irrecusável. Foi uma parceria que deu certo até aqui. Sou muito grato pela renovação e espero performar para que a gente possa conquistar muitos títulos. Se entrar em campo contra o Boa Vista, o Fabrício Bruno completará 100 jogos com a camisa do Mengão. O defensor chegou no clube em fevereiro de 2022 e se consolidou na zaga, um dos zagueiros mais regulares aí do time durante o período. A velocidade chamou a atenção e caiu nas graças do torcedor. O Fabrício Bruno disse: velocidade é uma das minhas principais características de jogo. O segredo de tudo é você ter confiança em você mesmo. Não é fácil ter uma marca dessa, ainda mais no futebol hoje em dia, que é muito dinâmico. Eu fico feliz, estou adaptado ao clube e à cidade. Foi um casamento que deu muito certo. Espero continuar com essa felicidade toda. Falar de seleção é um privilégio, mas para eu estar lá eu preciso estar performando no clube. Se o treinador que está lá achar que eu mereço, eu vou ficar feliz. Eu sou um cara que pensa no grupo. Para eu estar vivendo o que eu vivo, é por causa do grupo, conquistando vitória e sendo campeão. O individual de cada um vai aparecer automaticamente. É uma coisa que eu sonho, é um projeto que eu tenho na minha carreira. Vou continuar trabalhando e me dedicando. Fabrício Bruno foi companheiro do Léo Ortiz, um dos alvos do Flamengo nesta janela, e foi questionado sobre a possível chegada do atleta. E disse: o presidente, o Spindel, o Braz podem falar melhor. É um grande jogador, extremamente amigo e parceiro. Me dou bem no dia a dia. Temos ótimos zagueiros aqui no clube. Qualquer tipo de contratação que vem para o Flamengo é para agregar. Se vier, vai ser bem-vindo e bem acolhido no grupo, que está aqui para cravar o seu nome na história do clube. Bom, palavras aí do Fabrício Bruno, é claro que a gente encurtou aqui, resumiu. E falando agora do Matias Vinha, né? Quase um mês depois do anúncio oficial, o Flamengo promoveu nesta segunda-feira a apresentação do lateral esquerdo uruguaio Matias Vinha. Ele postou foto já com a camisa do Flamengo no Ninho do Urubu. O valor da negociação com a Roma da Itália foi de 8 milhões de euros, 42 milhões e 700 mil reais. Existe uma possibilidade de bônus em caso de conquista de Brasileiro ou de Libertadores, 500 mil euros o Flamengo vai pagar para a Roma em caso de conquista dessas duas competições. Se for campeão brasileiro, 500 mil euros para a Roma. Se for campeão da Libertadores, mais 500 mil euros para a Roma. E aí, primeiras palavras do Matias Vinha. Desde o primeiro momento que falaram para vir ao Flamengo, eu já vinha falando antes com o Jorge André Arrascaeta e falei que queria vir. Feliz de estar aqui. Estava jogando lá, mas tem uma coisa que é muito importante. Eu vim aqui para ganhar. Gosto de ganhar, de competir. E nessa equipe, no Sassuolo, não tinha como. Essa é a maior motivação. Não jogava muitas competições, só a Série A. Uma vez por semana. A competência que o futebol brasileiro tem é muito acima. Estou muito ansioso. Quando estava na Roma tinha muita gente no estádio, na Sassuolo não tinha. A torcida é uma motivação também. Esse momento, fora do Brasil, foi uma loucura. A pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos. Como pode ter tanto torcedor em um local tão longe do Brasil? Ele elogiando lá a pré-temporada em Orlando. Ele lembrando que chegou em Orlando, né? Não teve a apresentação foi hoje, mas ele já teve um contato com a torcida e também com os jogadores. Ele foi questionado sobre sua afirmação de que no Brasil só jogaria no Palmeiras. Quando ele saiu do Palmeiras, perguntaram para ele: Vinha, no Brasil, você volta? Sim, só volto se for para jogar no Palmeiras. E aí ele esculachou, deu aquela cutucada no Palmeiras e disse o seguinte: a pergunta que me fizeram quando eu fui embora, já respondia sozinha. Eu respondi o que eles queriam escutar. Eu não gosto de brincar com a imprensa. Sempre respondo tudo para que fiquem tranquilos. Eu fiz o que foi melhor para mim e para minha família. Chupa porco. Bom, depois de ser liberado na semana passada para acompanhar o nascimento da filha, Faustina, na Itália, Vinha voltou ao Brasil
e deve estar à disposição já para esse jogo de amanhã contra o Boa Vista. O Matias Vinha pode fazer aí a sua estreia, hein? Falou lá da camisa 17, que é uma camisa que acompanha ele desde a infância, é um símbolo, né? Já virou uma marca. Então o Matias Vinha vai jogar com a camisa 17. Falei bastante nesse vídeo, hein? Mas tivemos muitos conteúdos hoje no CT Jorge Elao Ninho do Urubu. A apresentação de Vinha, coletiva de Fabrício Bruno, Marcos Braz, Bruno Spindel, Landim falando sobre tudo aí, todos os assuntos envolvendo o Flamengo. Se você chegou até aqui é porque você gosta mesmo do Rafla, gosta de me ouvir, gosta de me acompanhar. Dá aí aquele like e repara se você está inscrito aqui embaixo. Botão inscreva-se, estamos chegando a 800 mil. Vamos com tudo? Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!